Em 7 de setembro, o Brasil ficou independente. Isso é um marco histórico de suma importância para a nossa história, né? Nós fazemos desfile praticamente todo ano para lembrar que somos independentes, mas a forma como o Brasil seria governado a partir de agora e pelas mãos de um português seria emblemática. Hoje, em menos de 20 minutos, você vai aprender sobre o primeiro reinado. Me acompanha aí. Pessoal, o primeiro reinado, que vai de 1822 a 1831, ele foi um governo que teve suas conturbações muito marcantes. Dom Pedro I, né, que vai nos governar, ele tinha uma certa articularidade, né? O cara conseguiu fazer um governo resolver alguns problemas que tinham uma certa urgência e ele teve um certo jogo de cintura. Entretanto, isso não durou muito não. Ele vai ter fortes indícios aí de um governo autoritário, de um governo impopular, de um governo que passou a ter uma certa problemática na questão de manter uma administração funcional, que deixou a desejar. Mas a gente vai entender um pouco aí sobre os principais problemas que o Dom Pedro vai ter que enfrentar durante o governo dele. A gente pode ser mais concisos com relação a alguns. Veja bem, Dom Pedro tinha um primeiro problema que seria justamente manter a unidade territorial. Se você olhar bem o mapa da América Latina, os países que fazem vizinhança com o Brasil, eles são mais fragmentados, né? Eles ficaram em tamanhos menores. O processo de unificação da América Latina e espanhola, ela foi muito diferente da brasileira. O Brasil ele vai manter um processo que vai colocar a monarquia ainda como forma de governo. E os demais países, eles começaram a variar na forma, até porque os interessados naquele processo de independência, aquelas elites, elas tinham interesses também diferentes da elite brasileira aqui, certo? No local. Para sermos objetivos com relação a isso, veja só, o Brasil ficou continental. Ele se dividiria em pelo menos uns 5 pedaços, mas o Dom Pedro ele fez uma viagem que inclusive durante essa viagem foi quando o processo de o grito de independência é dado, né? E o Dom Pedro ele fazia articulações, certo? Ele fazia o toma lá da cá na política, onde ele começou a dar concessões, ele começou a fazer promessas políticas, pediu apoio de elites locais que eram importantes para garantir que o Brasil não se fragmentasse, tal como a América Latina e Espanhola estava fazendo. Então, nesse jogo político, o Dom Pedro conseguiu deixar o Brasil unido. Esse foi um dos principais problemas que ele vai ter de enfrentar, e ele conseguiu, certo? Ele conseguiu enfrentar isso aí, fez o jogo político, fez a artimanha dele todinha, o Brasil ficou unificado. Haveria ainda problemas com relação a essa unificação. Certas elites locais, a gente vai ver, por exemplo, a Confederação do Equador, né, que era uma galera que não tinha interesse no governo de Dom Pedro I, até porque Dom Pedro vai dar alguns passos que vão desagradar eles. A gente vai chegar um pouco neles já já. Mas a primeira dificuldade seria garantir o Brasil unificado. O Dom Pedro conseguiu resolver isso. O segundo problema seria ter o reconhecimento internacional, reconhecimento externo. A unificação garantiu o reconhecimento interno e agora o Dom Pedro precisaria também ter o aval para poder garantir o comércio, certo? E a diplomacia, ele precisaria ter o aval de que os outros países reconheceriam o Brasil como agora um país independente, soberano, certo? Uma nação soberana. Alguns países facilitaram demais isso. A gente vai ter os Estados Unidos, né, que baseado na doutrina Monroe, eles vão lançar, né, a América para os americanos, já uma resposta ao próprio Congresso de Viena, que acontecera fazia pouco tempo, né, da época em que o Brasil proclamou sua independência. Então, os Estados Unidos eles tinham interesse em que a América se fortalecesse, que as nações americanas elas conseguissem sua independência e ficassem livres das amarras europeias. Então, eles vão reconhecer a independência brasileira. A Argentina também já tinha interesses econômicos, tal como antes da Argentina, a Inglaterra, que teve facilidades, né? A Inglaterra, ela reconheceu o processo de independência brasileiro e o Brasil fez o acordo de facilitar o comércio com a Inglaterra, reduziu taxas, certo, de tarifas para que o comércio entre a Inglaterra e o Brasil ele fosse facilitado para os ingleses, né? Os preços deles em território brasileiro seriam mais baixos. Logo, logo o Brasil também iria conceder isso para os outros países. Então, a gente já teria uma prática liberal que foi mantida por Dom Pedro, iniciada por Dom João, quando este veio ao Brasil e abriu os portos. Então, as elites brasileiras tinham interesse em manter esse tipo de prática econômica e isso foi mantido por Dom Pedro I. Ele vai ter práticas liberais em seu governo, certo? Ele vai... não sei se poderíamos dizer que o Dom Pedro era um déspota esclarecido, mas algumas práticas que os iluministas já defendiam, ele vai colocar também no seu governo. E
Portugal seria também um país que ele iria reconhecer, né, através de um preço salgado para o Brasil. Portugal vai exigir uma indenização, né, 2 milhões de libras esterlinas, se eu não me engano, e esse preço ele vai ser pago pelo Brasil, com detalhe que, ou diferente do que se muito pensa, que o Brasil não teve um processo de guerra pela independência. Ele teve, certo? Houve guerras localizadas no Brasil, até porque os militares portugueses localizados aqui no Brasil, eles não aceitaram a independência, entraram em guerra contra o poder central, o poder federal de Dom Pedro I, e esse, para poder manter essa unidade, para poder vencer esses que estavam insubordinados a ele, teve que fazer contratos com exércitos mercenários. A gente vai ter aí certos, até britânicos vão entrar, né, nessa lógica de contrato mercenário, e eles vão enfrentar e vão sufocar essas revoltas. Então, isso já é um começo, né, de um problemão, porque o Dom Pedro, ele vai, para poder pagar esses exércitos, ele vai fazer empréstimos, inclusive à Inglaterra. Desses empréstimos a gente vai ter aí muito dinheiro sugado do Banco do Brasil, que foi aberto pelo Dom João, e o Brasil agora está num problemão. Essas demandas, certo, por dinheiro para poder contratar essa galera para manter o Brasil unificado, vai trazer um preço de uma dívida muito alta para o Brasil. É um problemão, não, que o Dom Pedro está fazendo crescer como uma bola de neve. Mas então, depois que ele vence essa batalha e Portugal resolve aceitar a independência do Brasil, ele paga essa indenização, certo? Até porque era pai e filho, certo? O Dom Pedro aqui, o Dom João lá em Portugal. Havia uma necessidade, segundo eles, né, segundo a lógica monárquica que se pensava, de manter um certo laço entre Portugal. O próprio Dom João, ele permanece com o título aqui no Brasil. Então, a gente tem aí Estados Unidos, Inglaterra, Argentina e Portugal reconhecendo o Brasil, os outros países viriam, certo? Com relativa facilidade também. Temos agora um terceiro ponto. O Brasil precisaria ser organizado economicamente e juridicamente. Era preciso dar um corpo, um esqueleto jurídico ao Brasil, e isso iria facilitar a própria agência comercial. As leis, né, iriam garantir uma economia que fosse funcionar e vigorar. Essa produção jurídica no Brasil, ela vai ser problemática, porque o mundo estava passando aí, né, pelas rebeliões liberais na Europa. A Revolução Francesa acabara de acontecer, a Revolução Americana, que serviu de inspiração ao mundo, também tinha acontecido, e aquilo ali mostrava certos enfraquecimentos do poder monárquico absolutista. A ideia de república, ela estava ganhando força, tanto que o Brasil tinha uma divisão política entre o Partido Português e o Partido Brasileiro, né? O Partido Português é aquele que vai dar um certo trabalho a Dom Pedro, e hora ou outra ele se alia. Os portugueses que ficam subordinados a Dom Pedro, eles se alinham com Dom Pedro, já por ele ser também um português, né? Mas, pegando o eixo da ideia, havia um problemão. O mundo estava nessa defesa de novos governos, né? As teorias sociais estavam em voga na Europa, e aqui Dom Pedro também estava enfrentando pessoas que queriam ideias democráticas, ideias republicanas, um poder central enfraquecido. O próprio Partido Brasileiro já tinha pessoas que defendiam esse tipo de ideia, e isso vai se espelhar na hora de elaborar a Constituição aqui no Brasil, porque a primeira Constituição promulgada, 1823, ela não vai fortalecer o poder executivo, que seria o poder de Dom Pedro. Vamos lembrar aí, não é? Poder judicial, executivo e legislativo. O poder que fica na mão do soberano é o poder executivo. Então, o Dom Pedro queria, certo, um poder que beneficiasse ele e fortalecesse a ideia do monarca. A corte que vai, ou melhor, né, os constituintes que vão elaborar essa nova Constituição, eles tinham ideias aí que vinham de uma inspiração iluminista, e eles não fortaleceram o executivo, certo? Não fortaleceram. Dom Pedro não vai aceitar isso, e ainda encontra um problema, porque ele foi praticamente acusado de ser um ditador. Ele prometera entregar uma Constituição liberal, mais liberal do que aquela que tinha sido promulgada. A de Dom Pedro seria outorgada, ele iria praticamente obrigar ela a ser aceita. Houve a chamada Noite da Agonia. Vamos deixar uma coisa bem clara. A primeira Constituição, ela foi apelidada de Constituição da Mandioca. Isso aí vem pelo fato de que aqueles que poderiam participar do processo de votação dos cargos que eram elegíveis, eles tinham como requisito, né, preencher pelo menos uma certa renda anual para se votar. E geralmente esse aí era aqueles que faziam parte da agricultura, os donos de terra. Então ela foi apelidada de Constituição da Mandioca, certo? Por eles também plantarem, né, mandioca. Dividiu o poder em três, como forma Montesquieu havia defendido.
executivo, legislativo e judiciário. O legislativo era forte, então ele enfraquecia o poder executivo, o que deu a Dom Pedro o cargo de um monarca representativo. O Dom Pedro ele não tinha força de imposição política, ele representava a nação, mas ele era representativo. Inclusive, ele poderia até, mais para frente, quando ele terminasse o mandato dele, o próximo monarca seria eleito também, já que ela é representativa, não hereditária. Dom Pedro ele não concordou com isso e ele convocou, né, as forças militares, ele dissolveu aquela constituinte e ele elegeu 10 pessoas próximas a ele para elaborarem uma nova constituição e essa que fortalecesse o executivo. Esta, por sua vez, a outorgada, a Constituição de Dom Pedro I, ela permaneceu voto censitário, só que ela flexibilizou certas regras de entrada, ela deixou mais acessível à população. Então, de fato, ela foi mais liberal nesse termo. Entretanto, ela trouxe o poder moderador, né, que é um poder jurídico muito debatível, certo? Muito debatível. E não é fácil não dizer se ele simplesmente é autoritário ou não. Ainda alguns países chegam a usar o poder moderador. Então, veja bem, esse poder moderador, ele dava a Dom Pedro a prerrogativa de moderar conflito entre os três poderes. E não só isso, certo? Quando o judiciário, executivo e legislativo tivessem conflitos que a gente vê acontecer vez e outra aí, né? Eles têm uma certa desarmonia de vez em quando, o poder moderador seria a palavra final sobre o conflito. Ele poderia moderar e dizer o que vai ser feito e o que não vai. Só que ele também dava ao imperador o poder de fechar a Câmara, certo? Impedir as reuniões, também dissolver cargos que foram eleitos, ministros, senadores, e assim, dava poder de forma meio extrapolada ao Dom Pedro. Isso não foi aceito, certo? Por boa parte de uma elite que ficava aqui no Nordeste. Esses, inclusive, vão tentar retalhar Dom Pedro, montando a Confederação do Equador e proclamando seu próprio processo de independência. Eles ficavam, de fato, na linha do Equador, né? Por isso que o nome carrega isso, usavam, pelo menos temporariamente, um exemplo da Constituição colombiana para formar aquele governo temporário, e eles eram compostos por Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará. Então, esses estados eles se reuniram e eles resolveram não aceitar a Constituição de Dom Pedro, já que ela vinha de um caráter autoritário. E também tem um detalhe, né? Dom Pedro, para poder bancar o exército mercenário, ele teve que fazer um aumento de imposto tremendo. E aquela galera que fica, essa da Confederação que fica no Nordeste, eles estavam com um problema porque o próprio mercado da cana-de-açúcar ele já estava tendo baixas. Então eles aumentaram ainda mais. O Dom Pedro aumentou a cobrança de imposto e isso eles não acharam legal. A Confederação do Equador ela foi sufocada, ela não vigorou porque os próprios aristocratas da época eles não conseguiam se entender bem com relação aos seus próprios objetivos. Um exemplo era o próprio fator de escravidão. Alguns deles queriam acabar com a escravidão, outros não queriam. Então, como o movimento foi se enfraquecendo, ele foi facilmente sufocado pelo Dom Pedro. Mas vale lembrar que o movimento também tinha uma certa repulsa aos lusitanos, aos portugueses, né? Ele era anti-lusitano. Teve alguns líderes que tiveram destaque também, Cipriano Barata, o Frei Caneca, que foi fuzilado. Esses líderes, eles chegaram a montar jornais, promulgaram artigos e faziam críticas muito severas ao governo federal. Dom Pedro vai aniquilar o movimento e garante a unificação brasileira. Um outro ponto também que é de suma importância lembrar é que a Constituição de Dom Pedro ela também colocou o padroado, né, sobre a Igreja Católica. A igreja teria obediência ao imperador. Ela continuaria com sua liberdade de culto, mas o principal líder dela no Brasil seria o próprio Dom Pedro, né? Essa ideia ela dá uma lógica muito grande, um conflito muito grande, uma vez que o principal soberano da Igreja Católica é o Papa. Então, Dom Pedro se colocou sobre ele, isso não ficou a bom gosto da Igreja não, mas não rendeu também um problema que pudesse derrubar o Dom Pedro logo de início. O Dom Pedro ele vai cair, certo? Porque praticamente o governo dele fica insustentável pelas próprias atitudes dele. A gente pode ver também que a economia durante esse período, ela era agrária. O Brasil ele já estava aí beirando 1830 e ele não tinha ainda um polo industrial, ele não estava se industrializando, né? E olha que já havia quase um século que a indústria já estava ganhando passos firmes na Inglaterra. Então nós vamos ter aí uma economia baseada no café, no algodão, no açúcar, e a competição internacional está fazendo o nível de enriquecimento dessa elite agrária cair, porque esses produtos eles estão competindo com produtos internacionais também. E agora a economia brasileira está entrando nesse
nessa queda livre. E é um problemão, né? O Dom Pedro, ele pegou o Brasil num período que não estava tão interessante. O próprio contexto mundial não estava favorecendo o Brasil. Rebeliões na Europa, queda econômica, né, problema com as cortes portuguesas. Dom Pedro começa a acumular certos passos que vão ocasionar a derrubada do governo dele. Nós já temos uma economia aí que está se fragilizando por causa do contexto mundial. O Banco do Brasil vai entrar em falência. A inflação ela fica muito alta. O Brasil é ainda uma nação escravista. Nós temos ainda outros problemas. Um muito destacado é a própria Guerra da Cisplatina, né? A região que foi anexada por Dom João no Brasil fica onde está o país do Uruguai. A Cisplatina ela vai entrar no processo de independência, motivada aí por razões internacionais à Inglaterra. E nessa conjuntura, o Brasil vai entrar em guerra com a Cisplatina e a população não estava interessada nesse conflito, né? Morre muita gente, Dom Pedro fica mal visto por ter iniciado e mesmo assim ele não consegue trazer a Cisplatina para permanecer anexada ao Brasil. Então você vai ter aí uma guerra da Cisplatina que mancha a imagem de Dom Pedro. Ele já tinha uma imagem de autoritário, né? Praticamente era muito impopular. A falência do Banco do Brasil, a crise econômica, alta inflação. A coisa piora pro lado dele quando o Partido Português começa a ter uma proximidade muito grande com o Dom Pedro e ele começa a dar certos benefícios a esses portugueses, né? Que agora se aproximam dele. Vai haver também o problema da questão portuguesa, o trono. O Dom João falece em Portugal e a disputa do trono lá começou entre a filha de Dom Pedro e o irmão dele, começaram a ter a apreensão da atenção de Dom Pedro para a questão portuguesa lá. E a elite brasileira não gosta que o seu imperador aqui no Brasil esteja tão ocupado com assuntos que fazem referência a Portugal ainda. Eles acabaram de se livrar de Portugal, né? Então Dom Pedro ele não consegue deixar de dar atenção porque ele queria manter os dois países sobre o governo dele. Lá em Portugal, com a filha dele representando, né, o governo dele. Então, isso começa a desgastar a imagem do imperador com relação à elite brasileira. E para a coisa ficar mais grave ainda, um jornalista, o Líbero Badaró, ele vai ser assassinado. E esse camarada ele fazia críticas muito fortes ao Dom Pedro. Então, assim, vai se levar em conta, né? Vamos fazer associações. O governo de Dom Pedro está muito desgastado. Quando ele visita Minas Gerais, lá a população coloca um monte de faixa de luto ao jornalista, não recebe ele muito bem. Ele tenta provar a popularidade dele visitando a capital, Rio de Janeiro. E lá a população portuguesa vai recebê-lo muito bem. Só que os brasileiros não vão gostar da ideia e eles entram em conflito. Durante 3 dias e 3 noites aí, a chamada Noite das Garrafadas, né? Houve uma briga entre portugueses e brasileiros. Dom Pedro percebe que ele não tem mais apoio nenhum dentro do Brasil. O governo dele está insustentável, ele não tem o que fazer a não ser abdicar do trono. Isso vai acontecer em 7 de abril de 1831. Dom Pedro abdica, certo? Em favor do filho dele, Dom Pedro II, que tinha aí seus 5 anos. É o fim do primeiro reinado no Brasil. Eu espero que vocês tenham entendido, pessoal. Aproveitado bastante aí. Curte, certo? Compartilha, deixa teu comentário aí, se inscreve no canal. Valeu, galerinha. Até a próxima aula.